Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar então a mesa diretora, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, aos colegas pastores, aos cidadãos, e dizer então sobre minha alegria de estar aqui com vocês, agradecendo o espaço que foi cedido, nessa casa que é tão importante, né? Afinal de contas, cumpre com um papel importante para a manutenção aí do nosso regime democrático, principalmente pela representatividade das pessoas, na pessoa de cada um dos vereadores. E quero agradecer em especial ao vereador Abel, que me fez o convite, para falar de algo que, para mim, é importante demais e relevante demais, dada a expressão que tem o peso, a importância que tem a Bíblia, principalmente quando entendida como palavra de Deus. É bom ver até que tem um exemplar aqui, né? Então, o que nós estamos falando é reiterando a importância e principalmente valorizando o espaço que deve ter a Bíblia, não só no nosso calendário, não só nas nossas estantes, mas principalmente no nosso coração. A Bíblia não é só um livro de histórias, a Bíblia não é só um livro de memórias, mas nós entendemos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E é importante pensar, refletir, buscar, ler, compreender aquela que é a mensagem de Deus, então, para as pessoas. Não é uma mensagem exclusiva para sacerdotes, não é uma mensagem exclusiva para a igreja, mas é uma mensagem para o mundo, principalmente com o ideal que tem de apresentar ao mundo uma resposta para os seus problemas, para os seus males, uma resposta para a humanidade. Se nós formos resumir a Bíblia a alguns elementos, nós precisamos valorizar alguns dos seus números. Se nós formos pensar na Bíblia com um instrumento comercial, então eu pesquisei alguns números que demonstram a sua grandeza e o seu valor, para que você possa entender a diferença que há na Bíblia para os demais livros que existem na história da humanidade. Existe uma lista que é renovada, e eu peguei os últimos números, que trazem os 20 maiores livros vendidos e lidos na história da humanidade. Alguns deles são conhecidos até pelas telas do cinema, e nós temos nesses 20 um brasileiro, Paulo Coelho com O Alquimista, 65 milhões de cópias. Aí nós temos ali O Pequeno Príncipe, As Crônicas de Nárnia. Os 5 primeiros são O Conde de Monte Cristo, 200 milhões de cópias, Dom Quixote, 500 milhões de cópias, o Alcorão, 800 milhões de cópias, o Livro Vermelho, Mao Tse Tung, 820 milhões de cópias, e aí aparece a Bíblia, com 6 bilhões de cópias vendidas ao longo da história. Como bem disse o Abel no começo, ainda na sua fala, quando no momento da votação, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo, e também responsável por incitar um dos maiores movimentos reflexivos do mundo, que foi o movimento renascentista. A Bíblia tem uma função histórica importante, e não são só pelos seus números que ela demonstra sua importância. Só no ano passado, a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu 7,5 milhões de exemplares no nosso país. E isso é força de livro, é muita coisa que não só vendida, mas distribuída, repassada. Então, o mundo em geral tem contato com a Bíblia, e aí nós podemos pegar alguns números que demonstram seu valor pelo seguinte. Segundo uma agência, a Wycliffe Internacional, que é uma agência evangelística responsável por traduzir a Bíblia para línguas no mundo, hoje no mundo nós temos um total de 7.353 línguas faladas no mundo atual. Para quem se enrosca com o português, saiba que existam aí pelo menos 7.352 outras línguas para a gente se enroscar também. Então é muita coisa, e existem hoje, então, pelos últimos dados, aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas que são divididas então entre essas línguas. Existem 3.384 línguas com alguma tradução das Escrituras, com alguma tradução da Bíblia. Isso indica que hoje 6,9 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. Mais de metade das línguas mundiais
tem uma Bíblia traduzida, ou uma parte da Bíblia traduzida, e existem outros tantos projetos para tradução de Bíblias, para distribuição de exemplares bíblicos, para alcançar aí cada vez mais línguas. Eu peço perdão e, se for possível, para me estender um pouco mais, garanto que até meia-noite eu consigo concluir. Fique tranquilo. Mas a Bíblia não são só esses números. É claro que esses números demonstram o poder que ela tem de alcance, o poder que ela tem de impacto, mas a Bíblia é mais do que esses números. E aí nós podemos entender um livro que é milenar, que ainda que tenha sido escrito em um determinado momento da história, aproximadamente 1500 a.C., começou o primeiro livro a ser escrito, e aí ele foi concluído, foram concluídos os livros ali perto de 90, 100 depois de Cristo. Então você tem uma lacuna de aproximadamente 1600 anos entre um livro e outro, entre um autor e outro. Isso é muito tempo para que possa se dizer que foi tudo combinado, porque são homens diferentes. São mais de 40 autores, homens estudados, letrados, mas também pescadores, camponeses, tem até um boiadeiro no meio que é o profeta Amós, pessoas diferentes, de níveis culturais diferentes, de níveis intelectuais diferentes, que escreveram todos com o mesmo propósito. A Bíblia tem uma mensagem importantíssima para o mundo, que pode ser traduzida por um nome, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala de Jesus, a Bíblia fala do Filho de Deus. Enquanto o mundo todo celebra datas e disfarça datas, a Bíblia vai traduzir essas datas como o nascimento de Jesus, como a morte e a ressurreição de Jesus, tudo focando em um nome só, porque entende a palavra de Deus, entende o Deus Criador, que o seu Filho é a resposta que a humanidade precisa. Então a Bíblia é mais do que histórias, é mais do que um conjunto de histórias, de trajetórias, de memórias, ainda que elas sejam importantes, relevantes, pelos conceitos que trazem, pelos princípios que trazem, por aquilo que ensinam. A Bíblia aponta para um caminho. Cristo diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A própria Bíblia demonstra e fala sobre a sua importância, e eu queria só lembrar de dois textos que para mim são chave, que são importantes e demonstram a relevância da Bíblia para os nossos dias. Afinal de contas, para além do seu conjunto de valores, de princípios, a Bíblia vai valorizar instituições, sendo a principal instituição valorizada pela Bíblia a família, que é o projeto de Deus criado, desenvolvido, que serve como base, estrutura, sustentação, manutenção da sociedade. Enquanto a família é destruída, a sociedade não tem chance de sobreviver. Mas enquanto a família é mantida, enquanto há pessoas que lutam pela família, com base em princípios legais, estruturais, e sobrenaturais até mesmo, baseados na palavra de Deus, então há esperança para a sociedade. E a Bíblia fala sobre família, a Bíblia fala sobre o amor entre as pessoas, fala sobre o perdão entre as pessoas. São mensagens impactantes demais. E em um momento, está em João capítulo 6, versículo 68, quando o apóstolo Pedro foi questionado sobre quais os destinos que ele queria para a vida dele, ele responde: Jesus, eu não tenho para onde ir, e eu não quero ir para nenhum lugar, pois só tu tens as palavras de vida eterna. A Bíblia fala sobre eternidade. A Bíblia vai para além do natural, pois nos fala do sobrenatural e fala sobre eternidade. Fala sobre as efemeridades desse mundo e as coisas que aqui ficam, nos apontando um caminho que leva para a eternidade. Daí a importância da Bíblia. Ela vai para além do nosso tempo. Por isso esse livro sobreviveu a todos os tempos, a todos os momentos, e permanece até hoje como o principal livro da história, a Bíblia, porque ela vai para além do nosso tempo e ela fala sobre a eternidade. Existe um convite de Cristo a todos os cidadãos, a todas as pessoas. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis alívio para o vosso coração. E Cristo ainda diz: aprendam de mim. Não tem como aprender sobre Deus ou sobre Jesus fora da Bíblia. Por isso nós precisamos da Bíblia. Por isso a sociedade precisa da Bíblia,
para que Deus não seja esquecido. Pelo contrário, para que a palavra de Deus possa ser marcada, fixada em cada coração, e aí então ela possa ser cada vez mais relevante na nossa caminhada. Então, parabéns a todos que votaram pró a esse projeto, e eu acompanhei, foram todos. É um incentivo para que Rio Negrinho possa dar valor cada vez maior à palavra de Deus, e nós possamos então, fazendo uma alusão até àquilo que nós temos como marca, que é o nosso trem, né? Para que nós possamos estar cada vez mais no trilho certo, no caminho correto, baseado naquilo que a palavra de Deus tem para nós como pessoas, como cidadãos, como famílias, como sociedade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o fim de ano de todos, o restante de mandato de todos, e vocês possam ser bênção para essa cidade, como é aquilo que é esperado de vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor Ismael. Então, agora eu convido o senhor Carlos Martins para falar sobre o projeto de lei que institui o Dezembro Verde no município de Rio Negrinho. O senhor também tem 5 minutos, podendo ser prorrogado.